Boa noite a todos, neste domingo com a live A Bola Não Para. Hoje o nosso convidado é Cláudio Pavanelli, que já entrou aqui na live. Vamos conversar com o Cláudio Pavanelli, com muito feliz de poder falar. Dom, um grande abraço ao Dom. Aparecida também está entrando aqui. O Doberto Gama, Doberto. Estão aqui. Cláudio Pavanelli, nosso convidado. Vou mandar o convite para ele, a gente dividir a tela aqui, fazer a live A Bola Não Para. Cláudio Pavanelli. Tudo bem aí? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo ótimo. Dá para ouvir bem? Tá bom a imagem aí? Tá Tô bom? ouvindo bem. É mais fácil falhar o meu áudio e o meu som, e meu vídeo, do que o seu aí, pô. Você tá chique, Ah, Cláudio. eu não sei não, hein? Quem sabe? Poxa, prazer reencontrá-lo, viu, Cláudio? Eu sei que nessa distância, como na quarentena, todo mundo se encontrando assim, então dá pra falar assim, né? Prazer reencontrá-lo. É verdade. Prazer é meu. Um tempão que a gente não se fala diretamente assim, só por Claro. mensagem de vez em quando. Sim. Cláudio, você tá na Flórida? Onde você tá exatamente? Eu tô na Flórida, tô bem no centro da Flórida, mais ou menos 1 hora ao norte de Orlando. Pô, que Bem no bacana. centro, bem no centro. Há quanto tempo já você já está nos Estados Unidos, Cláudio? Eu estou aqui nos Estados Unidos há 4 anos. 4 anos. Na Eu saí Flórida do Brasil. especificamente? Sim. Isso, exatamente. Eu cheguei, fiquei em Ocoee, que é Orlando, né? Aí eu vim agora, já há 1 ano aqui, que eu estou morando aqui em Oxford. Tá, e como que surgiu essa possibilidade de ir para os Estados Unidos? Foi algo que você tinha recebido algum convite, você foi para estudar e aí apareceu a oportunidade? Como que aconteceu, Cláudio? Desde o começo da minha carreira, eu sempre tive um contato com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? Eu praticamente todo ano eu ia para esse congresso, para atualização, para realmente continuar desenvolvendo meu trabalho. E eu sempre tive vontade de morar nos Estados Unidos para continuar os estudos, mas eu vim para cá realmente por essa oportunidade que eu gostaria mesmo, né? Que quando eu vim Sim, sair da China, quando eu estava com o Luxemburgo, a gente já saiu da China, eu sim. já tinha essa ideia de vir para os Estados Unidos. E aí uma questão pessoal, por questão de família também, a oportunidade de meus filhos estudarem bem o inglês e terem a vida aqui nos Estados Unidos, apareceu e eu aproveitei. Oh, que E bom. aí, Seus filhos, depois eu seus, corri atrás né, para trabalhar. para ver o que ia fazer. Exatamente. Os seus filhos têm quantos anos, Cláudio? A mais nova tem 11, fez 12 agora. O mais velho está com, o do meio, na verdade, está com 17, vai fazer 18, e a mais velha já está com 21, 22. Fez Ah, mas 22. uma boa idade para estar, né, envolvida com o inglês, né, com... Exatamente, é importante, é importante. No mínimo, a questão cultural já se faz importante numa situação dessa. Eu acredito, pelo menos. Fora a carreira universitária também, essa possibilidade, né, de fazer escola, school, né, o college, né, isso é interessante também, né? Exatamente. São universidades, a estrutura das universidades, a estrutura da escola é sensacional. Eles estão numa high school aqui, onde eu inclusive dou a parte de condicionamento físico para os alunos do soccer, e a estrutura é sensacional. Muitos Sim, clubes profissionais da Série A não têm a estrutura não que uma tem. high school tem. Incrível, né? E como enxergam o esporte como um todo, eu acho que é a grande diferença da cultura norte-americana. É sensacional. Isso me encanta como profissional do esporte, como profissional da Sim, atividade física, sim. isso encanta qualquer um de nós, claro. Porque o esporte é um parceiro do seu crescimento educacional, né? Você está lado a lado com o esporte. Você não precisa parar de estudar para ser um atleta ou pelo menos desenvolver em competições estudantis, né? Exatamente. Ao contrário, inclusive, né? É. Nos times das escolas, nos times que realmente disputam campeonatos estaduais, enfim, se você não tiver uma nota boa, você está fora do time. Então Tá. isso já mostra Já o mostra a quanto importância, é, né? exatamente, o quanto é importante essa questão estar paralela, o quanto você estuda, o quanto você se dedica ao crescimento como profissional, atleta e como profissional da carreira que você escolher, claro. Claro. Só uma pergunta de jornalista curioso, né, Cláudio? Como está a partir da quarentena, né? Os casos dos Estados Unidos ainda não pararam, né? Eu sei que Flórida, Miami, algumas cidades um pouco mais, um pouco menos, mas como que está nesse momento para vocês aí?
A gente está retomando lentamente e cada fase, eles não dividem como fase extremamente rígida, fase um, fase 2, não. Eles vão semanalmente atualizando e falando, agora pode aumentar grupos, você pode fazer isso, pode fazer, vão liberando mais ou menos. E a grande diferença que a gente vê aqui é que, primeiro, a gente é informado de tudo o tempo todo, né? Através de mensagem no Tá. próprio celular, a gente é informado. Até agora recebi uma mensagem que aqui próximo da região vai ter raios. Então, tomar cuidado para que raios... Caramba. Enfim, você é realmente informado e você é testado. Isso é uma coisa que realmente Você a gente foi vê a testado, grande Cláudio? diferença. Eu não Você foi fui. testado? Tá. Eu não fui porque, na verdade, eu fiquei em casa, a gente realmente ficou em casa. A região que eu moro é uma região pequena, de questão de a população muito pequena, apesar de ter uma terceira idade muito grande. Então, eu não fui, porque em Orlando está tendo vários pontos onde você passa de carro, é avaliado e recebe o resultado pelo seu celular. Então, acho que eu não fui por uma questão de não sair de casa, não tive nenhum tipo de sintoma, não fui fazer. Mas quando estiver em Orlando, eu vou fazer sim. Não, tá legal, mas bom que tem esse acesso, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, dificuldade muito grande para testagem, né? Então, tendo essa possibilidade, mesmo os Estados Unidos sofrendo bastante, né, com casos de Covid, mas tendo essa testagem é importante, né? Exatamente. Acho que o fundamental é isso. Pelo menos você tem noção de tudo que está acontecendo. E essa Tá. informação eu acho que te dá a segurança, né? Sim. Claro que os números aqui são grandes, são absurdos, mas a gente vê essa preocupação em informar realmente. Você sabe quantos tem e que realmente aquilo é verdade. Então é uma grande diferença e que eu acho que te dá segurança, apesar dos números elevados, claro. É, com certeza. É claro que você tinha Um cafezinho? tem aí. Ah, obrigado, fica à vontade aí, Cláudio. Já tá aqui. É que você tá uma hora antes, né? Daqui a pouco eu já tô no jantar, né? Você ainda É tá verdade. no final do lanche da tarde pensando na. Ô, Cláudio, claro, o seu currículo é excepcional como um profissional, tanto tempo já ligado ao futebol, a parte de física dos jogadores. Mas aí nos Estados Unidos, como foi para você se arrumar, conseguir trabalho? Foi difícil, não foi? Como que apareceu para você? Aqui são várias Cláudio, etapas, só né? aproveitando aqui, Alexandre Seolim, grande cinegrafista, você conhece tão bem. Ei, Café, abraço, esse é um grande amigo. café, Outro. não creio. Ele colocou café, não creio. Tá duvidando, só tomando café. Manda um abração para ele. Esse é um grande amigo. Apareceu agora há pouco também um atleta que trabalhou com a gente aqui no clube, Iago Pimenta, um grande jogador, Legal. um zagueiro, e também atuou em outras posições, mas atua como volante. Enfim, grandes amigos entrando aí. Enfim, aqui a gente tem algumas fases, né? A fase de documentação que você precisa ter autorização de trabalho, realmente a coisa é muito séria para você ter condições. A partir disso, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola aqui que tinha um projeto muito grande de futebol e depois foi associado ao Orlando City. Então, eu cuidei da escola de mais de 300 alunos, atletas, e em desenvolvimento, categorias de formação até 20 e poucos anos, e a categoria de base do Orlando City, eu cuidei do sub-15, sub-17 e sub-19 nesse período todo. Então, eu fiquei como preparador físico, fisiologista e sport science desse grupo todo diariamente. Era o dia todo trabalhando com eles. E agora eu vim para cá, a gente está também com categorias de base, formação, e a gente está seria uma segunda divisão, ou terceira divisão, que é a USL2, e também a USL2, que é a formação de atletas, então pega na idade de faculdade. Cláudio, só um pouquinho, o seu som agora deu uma misturadinha, vamos ver se você falando um pouquinho se melhorou, vamos ver aqui, pode falar. Tá ouvindo bem? Deu uma embaralhada agora, não sei se é conexão ou é o seu fone, que tá falando, tá misturando um pouquinho o som aqui. Tava indo tudo bem. Deixa eu tentar mexer aqui. Vamos ver. Acho que agora melhorou. Tá melhor? Agora tá melhor. Agora Quer que eu tente tirar o fone? Não. Agora tá melhor, Então, aí você tava dizendo. Aí depois eu vim para cá com um projeto grande de tornar esse clube profissional da internet. Quer que eu tente passar para o celular? Eu estou no tablet. Pode ser que seja. Será que seja isso, Cláudio?
Não Vamos sei. tentar continuar? Vamos tentar continuar. Se travar, Você que manda. a gente Você que troca. manda. Não, vamos lá. Você foi falar da internet que daqui é melhor, tá vendo? Foi, tá vendo? Vou Você começar a antecipa. esnobar agora também. Vou falar pra vizinhança aqui, ó, a minha internet tá melhor que de Orlando. Eu só preciso lembrar de pagar a internet, mas tudo bem, isso aí é outro problema. E esse projeto que a gente tem aqui é um projeto muito grande de realmente trazer o futebol profissional. A forma do futebol aqui ela é diferente dos Estados do Brasil. E Sim. eu vejo que o futuro vai ser certamente uma das grandes ligas do futebol mundial. Tenho certeza disso. Se a gente for ver as estruturas físicas aqui, a gente nem se compara com o Brasil. Tem tudo. Mas, por outro lado, na minha área, eu tive um espanto. É uma área que ainda não está tão evoluída no futebol propriamente dito, né? Eles têm a ciência do esporte aqui, ela é fabulosa, né? Sim, sim. Tanto que o mundo inteiro vem para cá para discutir praticamente nesse congresso, que esse ano não teve, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, as novidades, né? O que fazer e tal. Mas não se aplicam muito bem. Por exemplo, o fisiologista do exercício aqui, normalmente ele fica em hospital, né? Em centros clínicos, clínicas. Ele não fica diretamente no clube. Assim como o médico. Não tem médico no clube. Sim. Existe uma parceria, porque aqui com hospitais, com clínicas. Exatamente. Porque também aqui, se acontecer uma emergência, 5 minutos tem ambulância, bombeiro, helicóptero, enfim, a situação é diferente, a estrutura é diferente do país, tá? Não é melhor nem pior nesse sentido, não vamos falar assim, porque se você pensar por um lado, é excelente, excepcional você ter um médico dentro do clube, óbvio. Claro. Mas, por outro lado, aqui se vê muito. Será que é necessário? Porque a hora desse profissional é muito cara. Então, tem algumas coisas que são bem interessantes e diferentes. E dentro disso, eu vejo a minha oportunidade de começar a mostrar um trabalho aqui que não existe praticamente, né? Que é a ciência do esporte aplicada para o futebol no dia a dia. E existe, vou repetir, existe sim, mas não é como eu imaginava. Tão desenvolvida como, por exemplo, no Brasil, né? Exatamente. Tá. Então, acho que a gente tem ainda muita coisa para crescer. Por outro lado, se você for ver a média de público, por exemplo, do Atlanta United o ano passado, o Atlanta United é um clube que foi criado há 4 anos. Tá. Já foi campeão ano passado, ano retrasado, desculpa, ano passado já continuou nos playoffs, e é um dos principais clubes hoje que a média do ano passado dele foi de 55 mil. 55 mil a média? A média. 4 anos só de existência. E é exatamente a mesma média que, se a gente for pensar, que foi o Flamengo nesse ano fabuloso que ele teve. Então, não estou falando, pelo amor de Deus, estou falando que é melhor nem pior, pelo amor, estou falando números. Você vê o envolvimento, porque com 4 anos, ter 55 mil de média o ano passado, olha o trabalho que é feito, né, Cláudio? Porque assim, normalmente o torcedor cria um vínculo, né? Ele começa a torcer para o time, ele começa a comparecer aos jogos. A gente vê exemplos de clubes que surgiram aqui. São Caetano, vê se chegou a final de Libertadores, vê o tamanho da, né, com todo respeito. O Red Bull, que agora tem o Bragantino, né? Tem a torcida de Bragança, mas até então jogava em Campinas para ninguém, né? Então, você vê o trabalho que é feito, né? Exatamente. Então, é muito diferente. Hoje eu vejo o futebol aqui nos Estados Unidos, o soccer, né? Que é um esporte crescendo numa velocidade absurda. Eles estão tendo que aprender algumas coisas, porque todos os esportes deles aqui, o atleta se desenvolve com idades 23, 24, 25, 26 anos. Com 30 anos não tem problema de jogar futebol americano. Não tem problema de jogar o basquete. Sim. O beisebol mais ainda. Enfim, o problema é que o futebol, você tem realmente o grande desenvolvimento dele muito cedo. E qual é o problema aqui? É a idade que ele está na faculdade. Sim. Então, ele tem que se dedicar ao estudo, né? E isso, com o futebol, acaba atrapalhando, né? Exato. Então, essa questão ainda eles estão se adaptando, estão se ajeitando, mas que com toda certeza vai sair uma solução que eles olham o negócio futebol como um todo, não apenas negociação de jogador ou não apenas um setor. Eles olham ele como um todo. Isso que me encanta.
o todo, né? Todo mundo acaba tendo a sua valorização profissional, todo mundo realmente tem a sua importância em todo o sistema. Oh, bacana, muito legal. E o time que você está hoje, qual que é o nome do time, Cláudio? Chama The Villages. The Villages. The Villages é a região Tá. que tem um clube profissional, esse clube, na verdade, vai se tornar profissional, e é particular, né? A pessoa é dona do clube, enfim. É um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. Tá. Né? É como todos os clubes. Por exemplo, na MLS, você tem a vaga da liga que você comprou, é a mesma coisa. Tá? Sim, bacana. Isso é bem, bem legal. E, claro, a gente sabe de todo o trabalho que é feito, né, na base do futebol nos Estados Unidos, do futebol masculino, sem contar o feminino, de número de praticantes, do crescimento que existe, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu participei desse VA Development Academy, que são as categorias de desenvolvimento, tem torneios extremamente organizados. Eu fui no centro de treinamento em San Diego há 2 anos atrás, tinha 20 e poucos campos com uma qualidade que poucos times profissionais têm, poucos estádios têm. E jogo das 9 da manhã até as 8 da noite, full time, o tempo todo. E são os playoffs finais desse DA. E todos os jogos, não só os playoffs, eles são filmados. Caramba. Então, o banco de dados que você tem de jogador é absurdo. A capacidade de gerar dados e informações sobre... Imagina eu, técnico da seleção sub-15. Tem mapeamento de todo mundo. De todos. Eu posso ter 3, 4, 5 auxiliares em cada canto assistindo o jogo ou assistindo os vídeos. E aí vamos fazer um camp, vamos fazer encontrar esses jogadores para a gente treinar durante um período. Chama, eu quero esse, quero aquele, quero aquele. Agora não, vamos chamar outros completamente diferentes de 15 anos. Enfim, é um material e uma forma de você monitorar muito, muito boa. Isso estou falando só tecnicamente. Imagina todas as outras funções, todos os outros dados que você pode gerar em cima disso. Então, essa organização norte-americana realmente me encanta. E aproveitando, acho que é o que falta para a gente, para o Brasil. Sim. Falta realmente você mostrar, olha, o futebol brasileiro é assim, nós construímos jogadores desta forma. Sim. E por isso os nossos atletas são referência no mundo. Essa é a escola brasileira. Formatar, colocar no papel e criar a sua metodologia de desenvolvimento. E não simplesmente valorizar o europeu, não que não tenha que valorizar, não é isso. Claro. Mas nós temos o nosso valor. Sim. Know-how temos, né? Por que não, por exemplo, eu vou mexer, por que não criarmos dentro de uma CBF Academy a escola brasileira real do futebol? Sim. Não ficar copiando tudo da Europa, né? Tudo cópia. É isso. Temos que aprender? Óbvio que temos. Sim. Mas passamos por uma época de criticar profissionais que estavam desatualizados só porque não faziam o que o europeu fazia. Caramba! Será que é isso? Não. Aí agora, quando a gente vai assistir jogos de seleção brasileira, a gente fala, caramba, não temos mais batedor de falta. Não temos mais o camisa 10. Não temos mais o fora de série. Caramba, claro que não. Estamos copiando tudo que o europeu faz. O americano, o europeu tem o talento? Claro que tem. Sim. Porém, a grande diferença deles é a obediência tática e os esquemas táticos para justamente diminuir a diferença em relação à individualidade que nós temos. E um outro detalhe, a Europa se serve dos jogadores do planeta inteiro, né? Inclusive do Brasil. Ou seja, mostra quanto, né? Perfeito. Eu costumo brincar não, mas quando começa essa discussão, a gente tinha muitos espanhóis lá na outra, onde eu trabalhava, e eu falava, vamos fazer o seguinte, vocês gostam muito do esquema do Barcelona, né? O Barcelona é o exemplo para vocês. Vamos fazer o seguinte, me dá dois atletas que são referências no mundo hoje, que foram formados pelo Barcelona e não jogam no Barcelona. Não conseguiram falar. Não tem. A gente pega 2 atletas hoje
que são ou foram referência nos últimos 15, 20 anos do Santos, São Paulo, Sim. Flamengo, Vasco, Palmeiras, Grêmio e qualquer time. sim. A gente tem no mundo, não é só numa região. Então eu acho que a gente precisa se valorizar um pouquinho mais, sabe? Mas colocar isso no papel também, porque isso é o que importa, né? Aprendi isso aqui também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tudo é protocolo, tudo é formalizado, tudo é formatado. E isso tem a sua importância. E nós, brasileiros, não temos isso. Não. Entrou uma bagunça, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, como que a gente pode realmente ajudar o nosso desenvolvimento de atleta? O que faz a diferença? Até 13 anos, o que a gente pode e o que deve ser feito? Depois disso, dos 13 aos 15, são faixas etárias onde são cruciais para realmente você desenvolver. Então, a gente ficou muito tempo em falando que a gente é o melhor do mundo, a gente é o melhor do mundo, nosso futebol é porque é o futebol de rua, porque é isso, porque... O país de futebol. Não, exato, mas não transformamos ele no profissional. Nós somos futebol profissional na questão de pagar bem e pagar bem alguns. Não são todos. A grande maioria do futebol não tem essa vivência profissional de realmente ter. E além do mais, quando se paga bem, alguns clubes nem pagam. Exatamente. Sabe? E não tem estrutura. E não tem a velha história do Vampeta. Do Vampeta. E sem estrutura. Sim. Então a gente fica meio perdido, né? O que realmente a gente está fazendo para desenvolver o nosso futebol. Claro. Eu acho, essa é a minha forma de ver, crítica um pouquinho, hoje, um pouquinho de fora, talvez fique mais fácil, mas eu já saí do Brasil vendo dessa forma. Né? Já vi que a gente precisava ter a forma de enxergar um pouco mais séria, um pouco mais profissional, informar o atleta e também ter o profissional bem resolvido. Porque quantos atletas realmente param hoje, vamos falar bem a verdade, quantos atletas hoje deixam de chegar ao profissional que tem uma qualidade absurda? Nossa, milhões de atletas. Entendeu? Param no caminho. E realmente o funil é muito, muito pequeno, né? Se torna um jogador profissional uma minoria mesmo. E ser profissional não quer dizer que vai ganhar bem, porque a maioria não ganha bem. A minoria que ganha bem. E essa imagem que, às vezes, o torcedor não tem essa imagem. O torcedor fala, pô, o jogador de futebol é tudo milionário, ganha demais, né? É paparicado para lá e para cá. Isso é uma minoria, que está aos olhos da opinião pública, tem a imagem da televisão, tem a cobertura da imprensa, mas a grande parte, e eu tenho feito algumas lives, viu, Cláudio, com o pessoal que está na Série A2, Série A3, com dirigentes de outros times, que estão contando a realidade, que não tem uma perspectiva de futuro, não sabem o que vão fazer, não receberam nem do clube que ele estava vinculado até agora, e que não sabe o que vai acontecer para o futuro. Então, você imagina a dificuldade. Então, esse sonho de ser jogador mostra-se uma realidade totalmente diferente daquilo que o menino começa a trilhar no futebol, né? Claro, e aí a gente vê, são N problemas que a gente pode citar e N barreiras que o atleta de informação vai enfrentar e não chegam ao profissional. Talvez hoje eu vejo o principal mexer numa ferida, mas é verdade, são, na verdade, os dirigentes, a relação entre dirigente e empresário. Sim. Infelizmente, se eu sou um bom empresário e tenho um bom relacionamento com você, os meus jogadores jogam e os outros que podem ser melhor que o meu não vão jogar. Isso é uma realidade que ninguém fala. Eu posso falar que eu estou fora, então fica bonito. Mas é verdade isso, infelizmente. Sim. Né? Sim. Temos que mexer isso. Claro. Por que não mexer? E não só aquele, né? Eu sou empresário do craque aqui, eu vou trazer o seu craque, mas você também fica com o meu, mais ou menos, aqui, põe aí no elenco, coloca, né? Tem isso também. Né? É que se for falar muita coisa, a gente vai vai ser preso os dois. Mas, caramba, a gente vê situações que, infelizmente, o futebol fica limitado e não vê, muitas vezes, não estou falando sempre, pelo amor de Deus. Claro. Mas uma realidade. Estraga a essência do futebol. Estraga. Infelizmente.
E eu falo pro torcedor, às vezes, fala, pô, o cara passa mal, fica doente. Meu, briga, pô, não faça isso. É bom torcer, você ficar feliz, chateado porque perdeu, mas não perca uma amizade, não desfaça namoro ou casamento com de futebol, porque... Vai até a página 2. Tudo tem seu limite. Porque o negócio é mais embaixo, né, Cláudio? Não é tão simples. Aqui tem coisa que a gente pode falar, tem coisa que a gente não pode falar. Infelizmente é isso. Se pudesse todo mundo ser, né? Vou falar, você não dura um dia. Vai durar meu Instagram, alguma coisa, um dia. O resto vai cair minha live e depois vocês vão falar que a internet é ruim. Então não é fácil, né? O negócio é muito mais embaixo, infelizmente. E as pessoas, e claro, tem aqueles que se aproveitam disso, sabendo que podem fazer, quando você não tiver uma prova, vai fazendo, tá rolando. Exatamente. Né? Isso eu vejo... Pode falar. Eu vejo isso na minha própria área, né? Quando a gente... Sim. Porque a gente sempre fica meio que... se valoriza e se olha só a sua própria área, né? Sim, Eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ver jogadores, o Robinho, fantásticos. Desde os 14 anos eu trabalhei com ele. O Neymar desde os 13, sabe? Sim. Eu vi transição do futsal para o campo, ajudei nessa transição, ajudamos, você sabe disso, a gente acompanhou todo aquele projeto de aumento de massa muscular, o filé de borboleta, sim. Enfim, toda essa evolução a gente viu. E hoje a gente vive muito mais, eu vou falar da minha área também, claro, principalmente. Eu vejo muita pirotecnia. É muita coisa linda, maravilhosa, mas aonde faz a diferença? Na prática, tem os magos, né? Tem alguns magos, né, Cláudio? Tem, que se apresenta como são os revolucionários, os magos, e fica só no blá, 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 e na prática nada. Exatamente. Eu venho do meio acadêmico, né? Eu vim do meio de faculdade, mestrado, pós-graduação, especialização, enfim, e hoje eu ainda gosto disso e pesquiso. Estou acabando, inclusive, um capítulo de um livro que a gente vai estar publicando agora na Europa e na América do Sul, só sobre futebol, com grandes nomes lá da FIFA, da Europa e pessoal da América do Sul, que eu tive a honra de ser convidado. Eu não sei se eu podia falar, mas não vou falar o nome, mas enfim. Pode falar. Depois eu falo, quando puder. E eu vejo que tem muitos aí, se fazem eu vou até tocar nesse assunto que eu acho ótimo, que são gênios, né? São os magos. Eu nunca encontro eles num congresso científico, nunca vi eles publicarem em lugar realmente de peso. Um estudo, né? Na ciência, Então eles leem a ciência, interpretam a ciência e tentam aplicar ou aprender na prática, porque muitos nem sabem, querem aprender até a utilização do equipamento novo e não sabem por quê. E isso eu acho meio complicado, né? Quando eu tenho oportunidade, eu tenho falado que o que eu acho que falta, na minha área específica, primeira coisa é acertar nome, né? Você vai coordenador científico, para mim, tem que estar na faculdade. O nome, pelo amor de Deus, não estou falando profissional, não. Estou falando o nome. Por quê? Parece que a gente está lá para criar mais pomposo, ciência. Né? É mais bonito, pomposo, né? Coordenador científico. Coordenador científico. Você vai fazer ciência? Não. Você vai aplicar a ciência. Assim como todos. Você imagina o cara, né? Você acha que o médico vai aplicar o quê lá? O nutricionista vai aplicar o quê lá? Ciência, conhecimento. Todos os profissionais que estão lá vão aplicar isso. Então, eu acho que esse termo deveria ser repensado, meu ponto de vista. Depois batem em mim, não tem problema, não sou eu que estou falando. E a outra coisa, eu vejo que para você evoluir realmente e ter essa visão da formação do atleta, da base, até realmente chegar no profissional, por que não se ter um diretor de performance? A gente tem um diretor clínico, tem um diretor técnico. Sim. Agora, e o diretor de performance, aquele que vai responder por todos esses aspectos ligados à formação do atleta, nutrição, até uma recuperação rápida entre jogos, desde lá da categoria de base, enfim, todos esses aspectos da preparação física em volta da formação do atleta, para que responda ao clube, olha, nós vamos subir da base para o profissional esse ano X atletas. Eles estão prontos. Sim. Cara, isso é que o clube, principalmente, vamos falar dos clubes menores até. Essa é a visão que o clube menor tem que ter. Até para girar e ter dinheiro, retorno depois, né, Cláudio? Claro!
Não é que eu vou pegar e vou vender todo mundo, não é? Eu tenho que planejar, eu tenho que organizar, criar. Você vende um, você pode pagar o seu ano, 2 anos, dependendo, claro, se cuidarem bem do dinheiro, mas você pode resolver a vida de um clube médio, pequeno e médio, por uns 2 anos, no mínimo, né? Dependendo do que. Com Né? certeza. Então, eu acho que deveria ter esse tipo de planejamento de performance, propriamente dito. E realmente ir evoluindo, porque, não, da categoria sub-tal para superior, quantos atletas vão subir? Aí fica aquela briga, né? O de cima, o técnico de cima só quer 2 do de baixo. Aí você fala, por que só 2? E os outros? A gente jogou dinheiro fora? É dinheiro isso. Sim, claro. Investimento, né? E a gente, principalmente, não só no Brasil, mas no Brasil é muito claro isso. A gente tem a mania de olhar o atleta se ele já está pronto ou não na base, né? A gente quer o atleta forte, a gente quer o atleta rápido, e de repente aquele atleta que não está ainda maturado, não está desenvolvido, ele pode no futuro ser muito melhor do que ele está hoje. Ele com 15, 16 anos, ele é nota 5, 6. Mas daqui a pouco ele é desenvolvido no profissional, ele chega a nota 8, 9. Por que não? A gente tem vários atletas que foram assim. Sim. Sabe? Não é só os atletas que lá na base, como no caso que eu trabalhei, o Robinho, Neymar, Mas Diego. São exceções, né? Em relação à regra. Né? Claro que esses são mais fáceis de ver. Esses são os pontos fora da curva, isso é muito fácil de ver. Até aí eu enxerguei. Agora eu quero ver aquele nota 4, 5, você jogar ele nota potencial, 7, né? 8. Exato, exatamente. Isso é nossa função. Sim. Isso é nossa função. E aqui esbarra também, né, Cláudio? Não só nessa questão de pensamento de filosofia, de acelerar processos para se tornar um profissional já, para dar satisfação ao torcedor, mas esbarra na parte socioeconômica, na parte cultural, exato, na parte familiar, tudo isso esbarra, né? São vários obstáculos para que realmente se torne um jogador. Porque você pode ter até essa percepção, poxa, acho que se esse aqui bem trabalhado vai virar. Mas acontece tanta coisa no meio do caminho que aquele que você sabia, teria até uma certeza que ia dar certo, por causa desses obstáculos, acaba parando no meio do caminho. Né? A gente pode dar até o exemplo, eu fiquei 5 anos no Flamengo. O ano passado do Flamengo, quantos atletas a gente viu que já estão com uma idade mais avançada e não fizeram na sua carreira o que fizeram o ano passado? São vários. Vários. E aí, a gente ia deixar eles de fora? Passamos um ano agora batendo palma pro time. Sim. Mas quantos não foram criticados lá na Europa? Um monte. Sabe? Como que a gente vai chamar esses atletas? Fracassados da Europa? E agora a gente bate palma? Espera um pouquinho. Esse só serve para jogar aqui, né? Falam assim. Não é assim, sabe? Essa questão que a gente tem que envolver e entender o atleta de uma forma muito mais complexa é nossa função de profissional. Né? Não é da função do torcedor? Claro que não. Mas eu acho que às vezes isso fica meio que deixado de lado. Claro. Né? Quando o atleta vai e erra um pênalti, erra um passe, enfim, faz um gol contra ou qualquer uma coisa, a gente... é um perna de pau, é qualquer outra coisa que a gente xinga ele, mas a gente esquece que às vezes, isso eu presenciei algumas vezes. A família dele, alguém está doente, ele está passando por problemas sérios e ele não fala. Sim. Sabe? É o emocional, né? A gente vê muita gente falando sobre a importância do sono, né, no futebol, na performance do esporte, claro. E a gente esquece que muitas vezes o atleta tem filho pequeno, o filho ficou com dor de ouvido a noite inteira e não dormiu bem por causa disso. O torcedor acha que ele foi pra balada. Sabe? Então, tem os que vão, né? Mas tem alguns que... Tem os... Que é uma outra coisa que a gente precisa começar a repensar. Se a gente cobrar o atleta como profissional, a gente tem que pensar ele na performance, no resultado final do que ele realmente apresenta pra gente. Certo? Sim. Se ele estiver no jogo dele e fazendo um Romário da vida, o que eu vou falar? Por mais que ele esteja errado na conduta, ele ser em campo resolver, né? Cara, você é profissional para fazer aquilo, tá? Sim. Claro que eu não quero problema para o clube, claro que não, né? Eu não quero que manche e tal, mas você faz as coisas acontecerem, você é o fora de série, caramba, o que eu posso fazer? Porque já aconteceu isso, se alguém que estiver vendo aí, lembrar de algum assunto.
E os técnicos precisam enxergar isso ou pelo menos respeitar um pouco mais as outras áreas. Tá? Claro que não são todos os técnicos. Tá? Sou suspeito para falar, porque o Vanderlei é um cara que ele valoriza demais a ciência. Vanderlei e o Melo, pelo amor de Deus. Sempre. Técnico, sempre. Você acompanhou isso com a gente, né? Tem técnico que a gente chega, eu faço avaliação no atleta, vamos dar um exemplo prático. Ele está com um percentual de gordura alto. Nutricionista vai e passa a alimentação adequada e uma dieta para ele realmente ficar com o peso ideal. O preparador físico elabora o seu programa de treinamento e ele realmente, para ele evoluir. Quantifica isso, avalia-se novamente e ele ainda está com percentual de gordura. A culpa é minha? A culpa é do nutricionista? É o que o técnico, muitos técnicos fazem. Vão cobrar nutricionista, o preparador físico. Caramba, pera um pouquinho. Quer que eu vá na casa do atleta e fique lá, durma lá com ele? Fiscal eu sou babá agora? Pelo amor de Deus, né? Eu tive uma discussão, não. Eu tive tive que explicar para um diretor, na verdade. Na verdade, não é diretor, né? Eles estão usando agora um nome. Gerente executivo, diretor executivo. Esses nomes aí que eles inventam aí. Gerente. E é conhecido. Ele falou, não, eu quero que pegue o peso todo dia. Todo dia? Mania, né? Peguei lá, imprimi, peguei uma prancheta, imprimi e dei na mão dele. Depois pode fazer. Eu não vou fazer. Por que eu vou fazer isso? Se não tem uma função realmente para você fazer isso. O cara chega no CT, você toma lá suplemento alimentar, toma uma bebida para hidratar, sobe na balança e já está 1,5 kg acima. O que me adiantou isso? Nada. Eu preciso interpretar os dados e analisar aquilo que está sendo planejado para aquele atleta. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, um pouquinho de atenção. E parar também um pouquinho a nossa área de pirotecnia. Vamos atuar mesmo, vamos pôr a mão na massa. Até aproveitando, né, Cláudio, muito se falou, e nós da imprensa, até fazendo meia-culpa, a gente também não tem uma informação, às vezes, completa do trabalho do fisiologista, da preparação física, da nutricionista, ou do nutricionista, mas às vezes não é nem por culpa nossa, claro, tem gente que não se interessa e não pergunta, mas é que é tão blindado hoje, né, tão fechado, não se pode falar, não pode dar entrevista, é uma dificuldade. Eu tentei fazer uma live até com uma pessoa da comissão técnica de um clube, para falar sobre de quarentena, sobre a forma ou exercício, ou alimentação, e vetaram porque achando que eu ia perguntar coisa que o clube está devendo salário, e sabe, essas dificuldades. E às vezes o profissional não consegue nem mostrar o seu serviço, porque o seu trabalho do preparador físico, do auxiliar técnico, da nutricionista, de outros membros, do preparador de goleiros, por exemplo, são trabalhos tão importantes quanto do treinador, mas não são mostrados ao torcedor e às vezes não são valorizados porque a gente não tem até a oportunidade de poder mostrar. E eu sempre tive esse interesse de querer mostrar porque vocês fazem parte de uma engrenagem, né? E é importante que isso exista. E aí surge, por exemplo, uma crítica em relação ao trabalho do fisiologista. O fisiologista chegou ao futebol e aí fala muito do CK. Ele que não tem mais batedor de falta porque o fisiologista manda não treinar porque vai estourar. Os caras não estão mais treinando fundamento porque tem que parar porque vai estourar. Você, óbvio, já ouviu isso várias vezes, Cláudio. O que você pode falar desse assunto, até para explicar isso que as pessoas ouvem muito? Nós falamos sobre isso, e é importante você que é da área explicar isso, né? É sobre o CK, que é o sangue, vai machucar ou não vai machucar. São vocês os culpados porque não tem mais batedores de falta, Cláudio? É gostoso jogar a culpa para os outros, né? E esquecer aquilo que a gente já falou, que o empresário não deixa o cara... Sim, enfim, é fácil a gente chegar aí. Principalmente esse diretor, gerente, coordenador que se contrata por milhões, enfim. Mas, enfim, vamos para secar, que é melhor. Vamos lá. E é muito simples isso. Qual que é a nossa função de todos esses profissionais? Nada mais é do que dar a condição física, condição técnica e condição tática, melhor condição para esse atleta e oferecer para o técnico. É o técnico que decide, em relação à cabeça dele, a tática que ele vai usar desde que esse atleta esteja pronto. Essa é a nossa função. Fisiologista, preparador físico, nutricionista, preparador de goleiro. Essa é a nossa função.
Então eu tenho que olhar para o atleta top e tenho que olhar para aquele atleta que está chegando agora também com o mesmo critério. Então eu não tenho que... esse aqui precisa dar um pouco mais de atenção. Talvez eu tenha que dar mais atenção para esse, porque esse aqui já está pronto. Esse aqui precisa subir mais. E a gente não vê dessa forma. Vamos especificamente para secar. A secar é uma enzima, não interessa a norma, mas chama creatina quinase. É uma enzima que a gente mensura, que a gente avalia hoje através de uma picada no dedo, e a gente vê o quanto teve de desgaste esse atleta de um jogo para o outro. Essa enzima ela é individual. Eu posso produzir muito, mas me recupero muito rápido. Sim. Você, não. Você demora um pouco mais. Ou nem se desgasta tanto. Então, eu tenho várias combinações dentro disso. Eu posso ter 4 combinações básicas. Eu me desgasto muito e recupero lentamente. Eu me desgasto muito e recupero rapidamente. Tá. Eu me desgasto pouco e me recupero lento. Eu me desgasto pouco e recupero muito rápido. Esse é o talento, é a performance que a gente busca. Eu preciso primeiro identificar esse atleta. A pergunta é, estão fazendo avaliações e mensurações, não só de secar, para saber como é esse atleta? Tem um diagnóstico desse atleta? Essa é uma pergunta que eu faço. Aí depois, tendo esse diagnóstico do atleta, saber como ele responde, eu vou avaliar ele periodicamente e normalmente secar, eu sempre avaliei, no segundo dia, jogou no domingo, eu vou avaliar ele na terça. Por quê? Porque na segunda é regenerativo. É aquele trabalho que já é comum fazer uma intensidade mais baixa. Claro, para os que jogaram, o grupo que jogou. E imediatamente antes do treino da terça-feira, eu faço a avaliação e dou a informação para o técnico, para a comissão técnica como um todo, a situação de cada jogador. Esse atleta aqui está cansado. Qual vai ser o trabalho? O trabalho é esse. Está cansado, mas, enfim, pode fazer, não tem problema nenhum. Não existe não fazer trabalho. Tá? E aí vem a situação, vamos colocar outra situação prática. O jogo. Que é o que interessa. Sim. Quem é esse atleta? Esse é o atleta aqui ou é esse que está entrando, mas não é o talento? O cara. E qual é o jogo? É a final do campeonato mundial. Não. É a primeira do brasileiro que ainda tem mais tantos jogos pela frente. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa função é informação. Tá. Essa informação sendo precisa, coesa e séria, sendo feita uma avaliação séria, você passa para a comissão técnica e vai falar, vamos mudar essa situação. Esse atleta, ele está realmente prestes, tem uma probabilidade de ter uma lesão muito grande ou um rendimento muito baixo. O que vamos fazer? Bom, aí vem as situações que eu falei. É o atleta top para resolver o jogo, é o atleta mais ou menos, é a final do Mundial, é o primeiro jogo do estadual. Sim. Enfim, porque em cima disso, essa informação que vai ser passada para a comissão técnica, eu tenho 4 situações. E é uma situação extremamente tática, e ninguém fala isso. Vamos lá. Ele está extremamente cansado, mas ele precisa jogar. Ele vai para o jogo e acabou. É um risco. Claro. Eu não posso dar 100% de chance. Ele vai lesionar. Sim. Não existe hoje isso. Infelizmente. Ou felizmente, senão também a gente perde emprego, né? Mas enfim. Ele vai para o jogo e acabou. Essa é uma situação. Sim. Outra situação. Esquece, ele vai ser poupado desse jogo. Não vamos usá-lo e só vai para o próximo. Certo? Tá. Tem alguém falando sobre secar, depois a gente... eu vou ler ainda algumas mensagens que foram mandadas aí, beleza, mas até beleza. Tá. Então, são 2 situações. Ou ele joga e a gente assume o risco, ou ele não joga porque a gente está pensando num jogo mais importante lá para frente. Tá? As outras 2 são só táticas. Olha, você é o jogador que decide o jogo. Então, você vai entrar o primeiro tempo e vai sair no segundo tempo. Então,
pode jogar só o primeiro tempo, ou até menos, que a gente já vai colocar o atleta X no seu lugar para terminar o jogo. Ou ao contrário, você vai para o banco e só vai entrar no segundo tempo. Tá. Ou seja, essa é a nossa função de dar a informação, de primeiro coletar informação fidedigna e de informar os outros profissionais numa linguagem onde todos entendam, é a nossa função. Agora a decisão ou é do grupo ou do técnico. Não, eu quero ele no jogo e acabou. Sim. Eu duvido, eu vou repetir, eu duvido que num jogo importante, qualquer um profissional vai falar, olha, o Ronaldinho Gaúcho está com a CK alta, vamos tirá-lo. Vamos ser sinceros. E exatamente de falta, que você já deve ter escutado isso. Não tem mais batedores de falta porque os fisiologistas estão opinando, eles estão interferindo na escalação de time, nos treinos, os caras estão querendo ir embora, apesar que eu ouço de treinador que não é isso. Não estão tendo novos batedores, porque o pessoal acaba o treino, rapidinho quer pegar seu celular, rede social e tchau, tchau. Não há um interesse também, não é? É fácil jogar para vocês, mas é a falta de interesse de querer aprimorar. Duas coisas. Só jogam a responsabilidade para o profissional, para aquele profissional que não bate no peito e fala, pera um pouquinho, não é assim. A nossa função é assumir responsabilidade. Agora eu queria saber quais realmente profissionais, não só fisiologistas, não, Sim. realmente assumem a responsabilidade hoje. Quais? Quantos? Não tem, né? São poucos. Sim. Então, você simplesmente chegar e jogar lá, legal. Porque ah, não, o fisiologista falou que o CK está elevado e tal. A creatina quinase está um pouco elevada, então a probabilidade de uma lesão fica... Espera um pouquinho, vamos falar a verdade. Agora, vamos trabalhar a falta? Não venha também um técnico querer fazer falta depois de 1h30 de coletivo. Pelo amor de Deus. Falta é um movimento extremamente técnico, qualificado. Eu não posso estar fadigado. Porque eu preciso de um comando. Esse comando vai chegar corretamente até o pé para fazer um movimento que eu desejo chegar a bola em tal lugar. Eu não posso estar fadigado. Ponto. Aí venham os grandes cientistas de YouTube para falar que não pode treinar porque está fadigado e ponto final. É mais fácil. Sim. Entendeu? Assume a responsabilidade. Fala o que quer. E é mais fácil eu trabalhar... Hoje também a gente vê aí a prevenção de lesões, né? Lesão zero. Sim. Pô, brincadeira, eu estou trabalhando com futebol, não estou em performance de atleta de alto rendimento. Eu não estou trabalhando contra... Aquela placa, né? Estamos há tantos dias sem nenhum acidente de trabalho, né? Pô, vai trabalhar numa reabilitação, vai trabalhar no hospital, cara. Sabe? Não é isso. Eu não vou buscar a lesão, é óbvio que não. Mas eu vou buscar o equilíbrio entre a alta performance e o número menor de probabilidade de lesão. E a vida útil do atleta para a temporada, né, Cláudio? É assim, claro. Quanto mais você tem o seu patrimônio sendo aproveitado, né? Exatamente. É lógico. Você acaba elevando a qualidade do seu grupo como um todo. O que é nota 9 vai para nota 9,5 e quem é nota 4, 5 vai para 6, 7. E esse é o nosso objetivo. Claro. Então, a nossa função nada mais é do que essa. Mostrar, através das informações, mostrar o que é melhor ser feito. E aí vem a decisão. A decisão pode ser até contra o que eu acho. Porém, é clube, é grupo. Sim. Vai para o jogo e se machucar, paciência. Não adianta eu depois ficar falando, pô, eu avisei, ia machucar. Pô, não sobra para mim, né? O negócio não é meu, eu tinha avisado. Exatamente. É justamente isso. Cada um que a gente fica. Falta isso. Vamos comprar briga. Por que pode, por que não pode? Entendeu? Essa é a minha questão. Esse é o meu posto. Eu sempre fui meio assim, você sabe como meu trabalho, eu sou meio... Eu gosto das coisas muito certinhas, sou meio chato com isso. Sim. E eu tive várias discussões com vários profissionais. Eu tive uma discussão com o Vanderlei, uma discussão interna sobre essas questões, que eu achei que o Vanderlei nunca mais ia me chamar para trabalhar. Caramba. Mas é discussão para o trabalho, em prol do trabalho. Sim. Sabe? É questão de... A gente quer melhor. Óbvio. O que o técnico quer? Ganhar. O que o jogador quer? Fazer ganhar. Gol. Caramba, eu quero o quê?
Entendeu? Então essa acho que é uma questão realmente que precisa realmente ter profissionais que assumam um pouco mais as responsabilidades em qualquer uma das suas funções, que seja qualificado, claro. Muito legal. Boas respostas, Cláudio. Eu vou até perguntar, você tem compromisso na sequência, Cláudio? Porque a nossa live dura 1 hora e depois encerra. Faltam 10 minutos para acabar essa 1 hora, mas eu tenho mais coisa para te perguntar. Você tá à disposição ou eu vou te atrapalhar? Meu próximo compromisso é depois que acabar toda a pandemia. Tô tranquilo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então, ó, a gente vai fazer mais 10 minutos, depois a gente vai seguir mais um pouquinho numa outra live. Eu vou ter que abrir uma outra live, mas até porque eu vi o Flávio Grava, um Flavinho entrou. Já participou do meu programa, inclusive lá no estúdio, né? A gente vai voltar a gravar, graças a Deus, em julho. E ele tá falando, ó, fala de trabalhos a longo prazo que você participou, o Diego, o Robin, entre outros. Ele já citou isso, viu, Flávio? Mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. Eu tenho um outro assunto interessante para falar com ele. A gente está falando do CK e há pouco aqui o Diogo Performe Life, deve ser algo assim, né? Como se avalia a CK? Qual o material utilizado para mensurar o CK, Cláudio? Perfeito. A creatina quinase ou várias outras enzimas ou outras substâncias, ela é uma avaliação bioquímica. Então você precisa fazer a coleta de sangue para você analisar. Eu utilizava um aparelho chama Reflotron. Posso até fazer, não estou fazendo propaganda, porque já saiu não, até pode, mas pode falar, linha. Pode falar qualquer marca. E era muito prático. Então você coleta em X segundos lá, se eu não me engano é 1 minuto a 1 minuto e meio, depende, em média isso, você tinha o resultado. Então é muito prático. Isso no futebol, você precisa realmente de uma velocidade muito grande. Eu, por exemplo, eu sempre quis, em laboratório a gente faz muito isso, né? A gente avalia, por exemplo, Reflotron, isso mesmo. Reflotron, é com L, se eu não me engano. É só o L. É Reflo. Refloton, né? Reflo. Se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois você me corrige aí, tá? Procura aí rapidinho e me fala. E porque existe, se eu dosar, por exemplo, alguns hormônios pós-exercício, pré-exercício, seria fantástico. Mas a maioria das análises bioquímicas, elas demoram. E, por exemplo, uma dosagem hormonal vai demorar horas para você ter isso. Né? Você precisa trabalhar isso mesmo. Refloton. Então você precisa trabalhar esse sangue, você tem todo um processo. Então você ou precisaria ter um laboratório bioquímico muito mais elaborado, que seria o ideal, mas você vai ter o resultado daqui X horas. O que eu vou trabalhar com esse dado? Eu preciso ter uma informação muito rápida. Hoje a gente mensura as cargas de treinamento, né? Que é um outro dado que também aí aproveita-se para se fazer a pirotecnia, né? Que você só pensa naquela carga de trabalho em questão de volume de treinamento, precisa percorrer X metros. Mostrar serviço. É bonito, é legal, você se faz um gráfico, depende do que você quer, tem a sua aplicabilidade, claro, mas não tem coisas a mais que a gente precisa realmente quantificar, mensurar. E é aquela pergunta que eu te fiz, eu gostaria de ver realmente como é que você usa o GPS se eu não sei o carro que eu tenho. O que adianta eu entrar no carro e falar eu estou a 100 por hora? Sim, sim. Você está 100 por hora numa subida com um Fusquinha com motor velho. Está usando certo essa velocidade, né? Você está numa descida com uma Ferrari a 100 por hora. Sabe? Sim. Existem coisas que eu preciso não usar uma variável isolada. Sim. Né? E é o que eu tenho visto, é uma crítica, inclusive parte da ciência que eu tenho participado por aqui agora, é justamente utilizar essa informação para aquele atleta, não para o grupo como um todo de uma forma isolada. Isso eu acho importante. Deixa eu fazer uma pergunta de curioso, Cláudio. A idade em relação ao CK tem interferência ou é exatamente isso que você falou do como ele se desgasta, se não se desgasta, independente da idade isso? Independente da idade, ele tem muito mais uma questão, tem uma relação também de uma questão genética, claro, isso eu não tenho como eu mudar, mas a treinabilidade vai evoluir, claro, mas, por exemplo, se você for falar, o Zé Roberto agora, há pouco tempo ele parou, é um atleta exemplar. Claro. Tá? Até hoje, né? Você vê no Instagram dele, pelo amor de Deus. Isso que a gente precisa identificar, por exemplo, eu não posso comparar o CK de um atleta que está 1000, vamos chutar um número real, tá? Mas só um exemplo. O 1000 é alto? O que seria? Só para o pessoal ter que entender. O 1000 já é um pouquinho elevado, já é um pouco elevado.
Agora eu preciso saber o dele, como que ele é, desde repouso. É o que eu falei, tem uma variação muito grande. De repente, um atleta que está em 800, eu me preocupo mais. Entendi. É a mesma coisa da velocidade. A gente fala, o atleta, vamos lá pegar, não se faz as avaliações. Isso já é notório. Aí a gente pega eu e você no jogo. Você atingiu a velocidade de um tiro, de um sprint, você atingiu 28 quilômetros por hora. Eu atingi 26. Quem foi melhor? Depende do como eu utilizei esse 28 e você o 26, não é isso? Eu, no meu sprint de velocidade máxima, eu avaliei, eu cheguei a 30. Tá. Então, eu cheguei a velocidade no jogo foi 26 e na mensuração numa linha reta foi 26. Tá. Foi 30. Cheguei no jogo 26 e na avaliação 30. Você chegou no jogo 28, mas no sprint normal você foi a 35. Espera um pouquinho. Alguma coisa a gente precisa realmente analisar. Concorda comigo? Sim, claro, claro. Então não é um número absoluto. A gente precisa das avaliações para mensurar isso. Exato. Tá? Isso é o que eu acho que falta hoje para você realmente qualificar essas mensurações e o que eles chamam, o que é chamado de controle de carga de treinamento. Seja a carga externa, que é isso, né? Ou a carga interna. Qual a frequência cardíaca, quais os parâmetros bioquímicos que a gente analisa, para quanto que ele pagou para chegar a essa velocidade. Eu vou ler algumas mensagens que mandaram aqui para você quando a gente estava conversando, Cláudio, até para... faltam 2 minutinhos para acabar esta live, a gente vai continuar, tá, gente? Quem quiser continuar com a gente aqui, eu vou ficar feliz, e o Cláudio também, com certeza. Adri Palha, boa noite, Pavanelli. Tá aqui grande o Arthur. Amiga. A Adri... Outro amigo. O Pavanelli manda bem, tem sempre coerência no que fala. O Diogo falou que vai pesquisar. Que perguntou qual a referência mínima e máxima de CK. Tem essa mínimo e máximo, Cláudio? Eu preciso primeiro fazer um valor basal, valor de repouso, por exemplo, numa pré-temporada, eu preciso ver realmente qual que é esse valor desse atleta sem um estresse físico, um estresse orgânico, para ter um parâmetro, né? Entendi. Porque às vezes eu tenho uma constituição diferente da tua, e isso tem umas certas diferenças quando o músculo é estimulado. Então, é variável. Você falar números para a questão genérica, na questão fisiológica, fica um pouquinho jogado. Então eu prefiro me preservar. Raso, não vão me criticar aí depois. Sim, fica raso o negócio. A Cristiane Frank, mandando Claudinho aqui. A Leba Santos, perfeito, você é um monstro. Tá aqui o Flávio Grava mais uma vez, um grande abraço. O Gui escreveu aqui, ó. Dudu deve entrar no caso dos jogadores que se desgastam pouco e se recuperam muito rápido. Ele jogou todos os jogos desde a época do rodízio do Felipão, incrível. Deve ser mesmo, porque realmente o Dudu era muito aproveitado, né, no Palmeiras. Não sei se vai continuar, tá lá uma fumaça total aí para ele aí. Tem que resolver esse problema aí. O Marcelo Rossi, grande abraço, meu querido amigo Cláudio Marcelo Rossi, preparador físico que foi do Santos durante um bom tempo, grande amigo. Que legal, que legal. Deixa eu ver se mais alguém escreveu, que já agora o reloginho já começou a contar aqui, eu não quero ser indelicado. Não, mas daqui a pouco a gente volta e falo mais. Então, Cláudio, eu vou encerrar essa live. Vamos voltar para a gente continuar mais uns temas importantes para poder falar com o Cláudio Pavanelli. Não é todo dia que a gente consegue falar com o Cláudio, que está com essa importância aí de estar nos Estados Unidos, para o profissional que é, e um cara muito bacana, sempre foi, em todos os momentos que a gente pôde falar com o Cláudio Pavanelli, nas nossas jornadas da vida aí. Então, até daqui a pouco, Cláudio. Vamos encerrar essa aqui e a gente já volta para continuar. Guardar todo mundo lá. Até já. Vamos lá.